Glória a Deus. Então, irmãos, gostaria que você abrisse a palavra de Deus comigo no livro de Marcos. Vai lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Marcos é o segundo dos evangelhos, né? É Mateus, Marcos, Lucas e João. Então você vai em Marcos, capítulo 4, e procura aí o versículo 35. Achou? Amém. Glória a Deus. Vai estar projetado aqui para você no telão também. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos, porém, o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se e fique quieto. O vento então se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? E eles, possuídos de um grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhes obedece? Oh, glória! Que passagem maravilhosa, meus irmãos. Antes da gente seguir, deixa eu só pedir, não esquece da foto, por favor, tá? Que senão a gente vai ficar sem registro de culto hoje. Esse relato que nós lemos aqui, do versículo 35 ao 41, ele é um relato maravilhoso da vida de Jesus que acontece logo após ele ter pregado uma série de parábolas muito conhecidas. Antes ele tinha pregado a parábola do semeador, ele também pregou a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. E o capítulo 4 do livro de Marcos começa nos dizendo que Jesus estava ensinando outra vez à beira-mar e a multidão se reuniu para ouvi-lo. Só que a multidão que se ficou em volta de Jesus era tão grande que foi necessário que ele pegasse um barco, se afastasse um pouco da praia, para conseguir falar com todos aqueles que estavam ali ouvindo ele. Então, logo após isso, nós chegamos nesse versículo 25 do nosso texto base de hoje, que nos diz o quê? Que sendo já tarde, ou seja, Jesus estava pregando já há um certo tempo para aquela multidão, sendo já tarde, ele falou aos seus discípulos: vamos para a outra margem, ou vamos para o outro lado do lago, dependendo da versão da Bíblia que você está usando. Algumas vão dizer vamos para a outra margem e outras vão dizer vamos para o outro lado do lago. Bom, e por que algumas versões falam em mar e outras em lago? É porque o mar da Galileia, que é onde Jesus estava nesse momento, na verdade esse mar é um grande lago, gigante de 166 quilômetros quadrados, meu irmão. É muito grande. Muito grande, ele é muito grande e profundo. E para aquele povo, com pouco conhecimento em geografia, que não tinha drone para fazer imagens aéreas, de tão grande que ele era um mar mesmo. Então eles encaravam como o mar. E olha que interessante, o mar da Galileia, ao longo da Bíblia, ele recebe outros nomes. Como, por exemplo, ele também chamado de mar de Quinerete. Lá em Números fala isso. Ou também Lago de Genezaré, que está em Lucas capítulo 5. E também ele é chamado de Mar de Tiberíades, que vai nos dizer em João 6. Então, sempre que você ler esses nomes na Bíblia, você está lendo sobre o mesmo lugar. Você está falando sobre esse Mar da Galileia, essa região geográfica ali. E o Mar da Galileia, ele foi um local importante para o ministério de Jesus. Isso porque durante a sua vida pública, que durou mais ou menos 3 anos, dos 30 aos 33, muito do que Jesus fez, muito do que Jesus realizou, aconteceu exatamente ao entorno dessa região do Mar da Galileia. Para você ter ideia, de todos os milagres relatados nos evangelhos, pelo menos 18 deles
aconteceram nessa região do Mar da Galileia. Como, por exemplo, quando Jesus caminha sobre as águas, foi nessa região. Quando Jesus multiplica os pães e peixes, foi nessa região da Galileia. Quando Jesus realiza a pesca maravilhosa, também aconteceu nessa região do Mar da Galileia. E nesse texto que lemos aqui, também não foi diferente. Foi nesse lugar especial que Jesus realizou mais um dos seus milagres. Dessa vez, o milagre de acalmar a tempestade. E ao olharmos o que aconteceu nesse barco, podemos aprender valiosas lições, irmãos, para mim e para a sua vida. E para isso, para nós conseguirmos extrair as lições do texto, o primeiro elemento que nós vamos analisar é conhecer quem eram os discípulos que estavam com Jesus dentro dessa embarcação. O texto vai falar que Jesus foi para outra margem com seus discípulos, mas quem eram esses homens? E essa informação é importante para que nós consigamos entender corretamente. Então, a Bíblia não vai mencionar qual era a profissão de todos eles. Existem muitos dos discípulos de Jesus, dos 12 apóstolos, que a Bíblia não diz o que eles faziam. Só que eles foram apóstolos, foram discípulos. Mas alguns deles a Bíblia nos diz. Como, por exemplo, a Bíblia fala que um dos apóstolos era cobrador de impostos. E esse cobrador de impostos era Mateus. A Bíblia também vai nos dizer que outro dos seus discípulos era um ativista político e considerado um terrorista pelos romanos, porque ele lutava contra o Império de Roma. E esse era Simão. Mas ela também vai nos dizer que alguns desses discípulos eram simples pescadores. Um era cobrador de impostos, outro era um ativista político considerado um terrorista. Mas outros eram simples pescadores. E esses simples pescadores eram Pedro, Tiago, João e André. Até eu era pescador lá. Pedro e André, eles estavam pescando quando Jesus os chamou. Já Tiago e João estavam remendando suas redes. Então esses homens, como pescadores, como homens do mar, eles entendiam de mar, ou de lago, vamos falar, né? Lago da Galileia ou Mar da Galileia. Eles entendiam daquilo ali, eles entendiam daquilo, é claro, pois eles viviam disso, irmãos. A pesca era a profissão daqueles homens. Eles viviam daquilo, estavam naquilo todos os dias, naquele ambiente. Então sim, eles precisavam conhecer o mar para conseguir pescar e sobreviver. Esse era o meio de sustento deles. E diante disso, entendendo que tinham 4 pescadores na embarcação com Jesus, homens que conheciam o mar, conheciam as condições daquele lugar, eu tenho uma pergunta interessante para te fazer. Você acha que eles, sendo pescadores de profissão e conhecendo bem as condições do mar, será que eles não teriam sido capazes de prever que uma tempestade iria se formar naquele dia? Eu acredito que sim, é claro, porque como é que eles não conseguiriam então antecipar se eles viviam daquilo? O pescador, quando olha para o mar, ele diz, vai chover, não podemos sair hoje, está chegando uma tempestade. Mas então por que eles não previram aquilo? Porque Jesus diz para eles irem para outra margem, eles vão. O texto não diz assim que eles... Não, Jesus, temos que ficar porque vai chegar uma tempestade. Olha para o céu, está ficando preto, olha como as ondas já estão agitadas. Não, a Bíblia simplesmente vai dizer que mesmo sendo pescadores, eles foram. Então, como é que eles não conseguiram antecipar e prever? E aqui nós tiramos a primeira lição, que o texto nos mostra é que, por mais experientes, irmãos, e capacitados que eu e você sejamos, existem tempestades na nossa vida que vão ser imprevisíveis. E não importa o quão preparado a gente esteja para tentar fugir delas, elas vão nos alcançar, porque elas serão inevitáveis. E é assim com todos nós, cedo ou tarde, as tempestades da vida, elas vão alcançar o nosso barco. E ao alcançar o nosso barco, elas vão lançar ondas tão grandes e tão fortes sobre nós, que elas serão capazes de nos deixar aterrorizados, assim como aconteceu com esses discípulos naquele dia. Algumas tempestades vão chegar de repente, sem que a gente esteja pronto, preparado para recebê-las. De repente elas aparecem. Outras tempestades, elas vão dando sinais de que estão a caminho. O céu vai fechando, algumas circunstâncias vão mudando e você começa a prever, eu acho que está chegando uma tempestade na minha vida. Só que
Por mais que a gente tente escapar e ir para longe com o nosso barco, desviando da fúria da tempestade, algumas delas nós não vamos conseguir fugir. Elas vão nos alcançar. Irmãos, algumas dessas tempestades talvez sejam o diagnóstico de uma doença. Algumas outras tempestades talvez sejam a perda de um emprego, uma dificuldade financeira. Outras talvez a falência de um negócio, ou a partida de um ente querido, que de repente nos deixou, né? E agora fica só a saudade. Ou até mesmo uma dessas tempestades pode ser uma enchente que atinge a nossa casa de repente, assim como aconteceu com nossos irmãos Ronaldo e Sheila. Então a gente não consegue mensurar o que será e nem quando será. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: a tempestade vai chegar para nós. É impossível nós vivermos do berço e chegarmos ao fim da vida indo para a nossa sepultura sem que nenhuma tempestade tenha nos alcançado. Sejamos nós grandes, pequenos, homens, mulheres, ricos, pobres, doutores ou analfabetos, nenhum de nós está imune, isento de passar por uma. Então, se você talvez chegou aqui no meio de uma tempestade, de uma turbulência na sua vida, saiba que você não é uma exceção. Saiba que Deus não te abandonou. As tempestades chegam, irmãos, para todos nós. Por isso que o fator mais importante não é se a tempestade vai chegar, porque ela vai chegar. Mas é quem estará no barco com a gente quando a tempestade nos alcançar. Esse é o X da questão, esse é o fator mais determinante. E é isso que realmente vai fazer a diferença. Dos versículos 37 ao 39, vai nos dizer assim: levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Você imagina o tanto de água que não foi lançado contra o barco daqueles homens. Porque se uma onda bate, a água se espalha. Mas a água e a tempestade era tão forte que a Bíblia diz que o barco já estava enchendo de água. Ou seja, ele estava quase submergindo. Ele estava em vias de naufragar. E Jesus, o que ele fazia? Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Jesus não estava fora do barco. Jesus estava naquele barco, naquela embarcação. Mas os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? E ele, despertando, então repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se e fique quieto. O vento então se aquietou e tudo ficou bem calmo. Ora, quando o temporal se levantou contra o barco e a água do mar começou a inundar o local onde os discípulos estavam, o que realmente fez a diferença para eles naquela situação não foi a capacidade que eles tinham como pescadores, não foi a experiência que eles tinham dentro do mar, mas o que fez a diferença na vida deles era quem estava no barco com eles. Se Jesus não estivesse naquele barco, talvez ele tivesse afundado. Mas porque Cristo estava lá, porque Jesus estava lá, aquele barco não afundou, aquele barco prevaleceu. O que fez a diferença foi que Jesus estava presente. Então, irmãos, guarda isso no seu coração nessa noite. Quando a tempestade chegar na sua vida, o que vai fazer realmente a diferença e de dizer como você vai passar por ela não é o quão bom e experiente você seja, o quão capacitado você se tornou, ou o quão crente você é, mas é se Jesus estará no barco com você. Então, se ele estiver, não tema. Se Jesus está no seu barco, se você está no barco com Jesus, melhor dizendo, não tema, meu irmão, porque ele é o Deus da tempestade. Jesus é aquele que te guarda no meio da tempestade. Jesus te protege pelo poder da sua palavra, assim como ele fez com seus discípulos. Quando Jesus levantou e com uma palavra ele se dirigiu ao vento, as águas se acalmaram. Então, irmãos, não desespera não. Só fica no barco certo, fica no barco com Jesus. Não pula fora, não pula para outro barco. As tempestades vão chegar, vão nos alcançar. Mas quando alcançarem, a diferença de como passaremos por elas é quem está no barco, sozinhos ou com Jesus. Você crê nisso? Eu também creio, aleluia. E eu fico imaginando, eu gosto muito de
ler a palavra assim e ficar imaginando o que estava acontecendo naquela situação. Imagina comigo aí, Adriano. As ondas batendo no barco, eles estavam lá de boa, navegando calminhos, e de repente o tempo vira, o vento começa a soprar e as ondas começam a ficar violentas. Ondas tão fortes que começam a bater no barco e a encher o convés de água. Eles pensaram, meu Deus do céu, agora é o nosso fim, nós vamos morrer. E ficaram apavorados, provavelmente correndo de um lado para o outro, pensando, como é que nós vamos resolver isso? Talvez eles pegaram um balde, começaram a tentar tirar a água de dentro do barco com um balde, jogar para fora. Talvez eles tentaram, não sei, orar para ver se alguma coisa acontecia. Mas, irmãos, nada disso estava adiantando e as ondas continuavam a inundar o barco cada vez mais. Até que chega uma hora em que, depois de tentar resolver a situação e não conseguir, aquele sentimento não tem mais jeito. Agora é o nosso fim, agora acabou. Toma conta deles e alguém, certo, lá no meio diz assim, Jesus, vamos chamar Jesus. A gente não queria incomodar ele, o mestre está dormindo, mas a gente precisa chamar ele porque é o nosso fim. Você já se sentiu assim? Como se não tivesse mais saída, como se você já tivesse tentado fazer de tudo com a força do seu braço, tentado resolver sozinho uma tempestade, uma tribulação que você está passando e você diz, eu não consigo mais. Eu não consigo mais, eu preciso de Jesus. Todos nós já passamos por isso, mas então aprenda uma coisa nessa noite. Quanto mais nós olhamos para as circunstâncias que estão nos cercando, quanto mais nós aumentamos o tamanho do problema, mais nós diminuímos o tamanho de Deus. O fato é que todas as vezes que nós focamos no problema, nós engrandecemos ele. Enquanto a nossa atitude, aquilo que deveríamos fazer não é focar no tamanho da onda que está se levantando, mas é focar em quem está no barco com nós e dizer, maior é o que está em mim. Jesus está aqui, Jesus está comigo. Então não importa o tamanho das ondas, não importa quão forte o vento sopre, não importa qual era o desafio que você enfrente, irmãos, na sua vida cristã, nós vamos enfrentar, mas por mais temerosos, por mais grandiosos que esses desafios possam parecer, lembre-se que você tem um Deus maior do que todos eles. Você tem um Deus que é o Deus da tempestade, irmãos. Ele cuida da tempestade, para ele basta uma palavra. Então as ondas pareceram grandes demais, porque eles engrandeceram mais as circunstâncias do que o Jesus que estavam no barco. Tanto é verdade que quando Jesus acorda, o que Jesus fala para eles? Jesus diz assim, por que vocês são tão medrosos? Se você ler essa mesma passagem no livro de Mateus, Jesus vai dizer assim, por que vocês têm tão pouca fé? Homens de pouca fé. Por que vocês estão com medo? Como é que ainda não tem fé? Ou seja, nas palavras de Jesus, ele estava dizendo para aqueles homens o seguinte, vocês realmente acham que essa tempestade pela qual vocês estão enfrentando é maior e tem mais poder do que eu? Se a gente fosse traduzir as palavras de Jesus para outro contexto, seria mais ou menos isso. E quantos de nós, irmãos, agimos exatamente assim, desse jeito, com medo do que está acontecendo, olhando mais para os problemas do que para Jesus e dando mais ênfase para as ondas do que para aquele que está no barco? Irmãos, só tem um jeito de nós vencermos esse medo. Quando o problema se levantar e parecer grande demais e você ficar com medo, você se aterrorizar diante dele, você precisa aumentar a sua fé. Você precisa potencializar isso. Não potencializar problema, mas potencializar a sua fé. Lembre-se de quem está no barco com você. Lembre-se de quem ele é. Lembre-se do que ele já fez. Todas as vezes que uma tempestade se levanta nas nossas vidas e tenta atingir o meu coração, eu me lembro daquilo que Jesus já fez. Quando eu acho que vai faltar o dinheiro, eu lembro do dia em que eu também achei que ia faltar o dinheiro e não faltou. Quando eu acho que algo não vai ter mais jeito, eu me lembro de quando no passado eu também achei um dia que não teria solução. E Jesus cuidou de tudo e resolveu tudo da melhor maneira. Então, irmãos, nós precisamos lembrar quem está no barco com a gente. A grande questão é, ele está no barco da nossa vida? Se Jesus está, não tema, não fique com medo.
Ele cuida de mim e de você e não vai deixar o nosso barco afundar. Amém, igreja? Então as tempestades virão, as ondas entrarão no seu barco sim, mas a sua fé em Jesus precisa ser maior do que as circunstâncias que te cercam. Então, acalma o seu coração, porque Jesus nunca perdeu o controle e nunca vai perder. Mesmo quando Jesus estava dormindo aqui na nossa história, ele estava no controle. Não é porque Jesus estava dormindo que a tempestade chegou. Ah, não, se Jesus tivesse acordado, a tempestade não chegaria. Isso não é uma garantia de nada. Mesmo Jesus estando lá, naquele momento, dormindo tranquilamente no seu travesseiro, ele continuava no controle de todas as coisas. Então, Deus tem cuidado da sua vida até aqui. Sim ou não? Sim. Claro. Deus tem te sustentado até aqui? Sim ou não? Sim. Então, o que te faz pensar que Ele não vai cuidar de você agora? O que te faz pensar que Ele não vai cuidar de você amanhã? Não podemos colocar o nosso coração nos problemas, das circunstâncias, mas sempre que um problema se levantar para tentar nos abalar, devemos nos lembrar quem nós servimos. Quem é aquele que está no barco com nós? Ele é aquele que quando fala, até o vento e o mar lhe obedecem, como diz a palavra de Deus. Ele é o Deus da tempestade, irmão. Então, se já te faltou alguma coisa, não. Já te faltou o que vestir, o que comer, o que beber? Não. Talvez você não tenha tudo o que você quer, mas com certeza se você olhar direitinho para a sua vida, você vai ver que você tem muito mais do que você precisa. Você tem tudo o que você precisa e muito mais. A gente tem muito mais do que o necessário, então por que temer agora? Precisamos ter fé e descansar, porque a pessoa mais importante dessa história está no barco, Jesus. Mas pastor, é difícil aguentar. Eu queria que essa tempestade passasse para eu ter um pouco de paz. Sabe, eu venho de uma sequência de situações, de complicações na minha vida que parece que tudo está embolando e essa tempestade eu não vejo o fim. Quando eu acho que está passando, vem uma onda maior ainda. Daí quando eu acho que não podia ficar pior, vem outra maior ainda. Eu queria ter paz, pastor, eu queria que isso passasse. Irmãos, o verdadeiro sentido de paz não é você não ter uma tempestade na sua vida. Não é você não passar por lutas. Mas o verdadeiro sentido de paz é mesmo no meio dessas lutas, ter Jesus com você. E você poder ficar tranquilo, sabendo que Ele vai cuidar da sua vida. Não fica com medo não. Não fica temeroso não. Eu sei que é difícil. É muito difícil para nós. O nosso comportamento humano tende a se apavorar, mas não fica não. Jesus está no barco com você e não vai deixar o barco afundar. Você pode estar passando a pior luta, mas Ele está lá. Então fique tranquilo e descanse o seu coração. Amém? E com isso eu quero me encaminhar para o final dessa mensagem, já chamar o Léo novamente aqui, para nós podermos finalizar. E como fechamento, como conclusão da mensagem de hoje, eu quero compartilhar um último ensino que a palavra de Deus nos dá nesse texto e, para mim, eu acredito que seja o maior dos ensinos dessa noite. Veja que no versículo 39, a Bíblia vai dizer que depois de se levantar, depois que eles acordaram Jesus então, ele fala. Mas ele fala primeiro repreendendo os ventos e depois ele fala com o mar. O texto vai nos dizer, aqui no versículo 39, e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar. Então, Jesus primeiro falou com os ventos, depois com as águas. Mas se a gente for parar para analisar isso friamente, não eram as águas que estavam entrando dentro do barco? Então, por lógica, não seria que Jesus tinha que repreender as águas? Águas, parem, cessem, voltem ao seu lugar. Alguma coisa nesse sentido, não teria que ter sido as águas a quem Jesus deveria ter repreendido, ao invés do vento? Pois é, mas o que o texto nos ensina, e esse é, para mim, a cereja dessa noite, a beleza dessa noite, é que o que causava aquela tempestade não era algo visível aos olhos, mas o que causou aquela tempestade era algo invisível, algo que não era possível se ver. Tanto é que no começo do texto vai dizer que o vento se levantou
E aí então as ondas alcançaram o barco. Jesus está nos mostrando, irmãos, que muitas das nossas lutas, das tempestades que passamos, não tem a ver com aquilo que estamos vendo, mas com aquilo que não estamos vendo. Lutas que serão vencidas não na força do braço, não tentando tirar água do barco com um balde, mas lutas que serão vencidas lá no mundo espiritual, no lugar invisível, aonde, irmãos, a força do braço não tem valor, aonde a minha capacidade não tem poder, aonde a minha expertise não vale nada, mas lá naquele lugar, no invisível, no mundo espiritual, aonde somente Jesus pode fazer o sobrenatural. Muitas lutas que eu e você passamos não tem a ver com o que vemos, mas tem a ver com aquilo que não estamos vendo. Então, uma luta que se levanta no mundo espiritual só tem um jeito de ser vencida: joelho no chão e oração e clamando pela ajuda de Jesus. Esse é o único jeito que eu e você temos de vencer as lutas invisíveis que passamos na nossa vida. Então, queridos, essa é a mensagem que eu queria deixar para o seu coração nessa noite. É isso que eu gostaria de compartilhar com você. Fale com Deus e ore para ver se as tempestades que estão se levantando, talvez não está na hora de você parar de lutar com a força do braço, ficar dando soco contra as águas, tentando falar com as ondas e com o mar. Está na hora de a gente lutar as nossas lutas no único lugar onde realmente elas serão vencidas, no mundo espiritual. Lá onde o invisível acontece, não o visível. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé para a gente poder orar nesse momento.